a ti mesmo, o oráculo ensina. Na busca por sabedoria, a alma se ilumina. Crítica e questionamento, armas contra a tirania, para libertar o pensamento e alcançar a autonomia. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas já falo que todo dia vai mudar porque hoje é mais da nossa temporada, aquela que a gente convida autores para falar de suas frases. Mas antes de apresentar a frase e sua autora, vou dar bom dia esfuziante para meus amigos Daniel Scherer. Muito bem-vindo, Daniel. Bom dia. Aí, muito bem. Leandro Simirovic. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja onde lá você estiver, seja que horas for, sempre um prazer estar aqui, né? E hoje vendo o Daniel com uma luz lateral, assim, praticamente Daniel virado em só cabeça, feliz. Deixa eu só comentar sobre isso, porque, novamente, eu elegante, né? Porque estou com uma camisa da Insider. Obviamente, eu peguei aquela camisa toda amassada, vesti, ela já está passada, Insider, porque Insider é Insider, né? E não esqueça o cupom tecnologia. Insider que patrocina Daniel, né? Quem sabe um dia a gente não fica famoso O também. cara tem um patrocinador, é um outro patamar, né? Muito bom. E hoje com a gente, pessoal, teremos ela, Lísia de Borba. Lísia, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, que honra estar aqui com vocês. Boa tarde, boa noite. Todos os cumprimentos possíveis. Muito legal. Para quem não sabe, pessoal, a Lísia é autora de um livro que ela está lançado hoje, no dia dessa gravação. Estamos na parte da manhã, por isso que ela fala bom dia, com essa luz branca, iluminada, desde da manhã. Mas à tarde ela vai lançar o livro dela e eu vou já começar a puxar esse gancho para falar da frase desse livro, que a Lísia, como sempre, não sabe. Leandro, por favor, qual é a frase de hoje? Pois então, senhoras e senhores, Lísia Souza de Borba, essa maravilhosa que está aqui conosco, ela lançou, porque é hoje à tarde, mas tu está ouvindo depois de hoje, então ela lançou o livro Nó de Nós, onde em determinado momento tem a seguinte citação: penso mais do que faço. Repita. Penso mais do que faço. E eu já vou começar aqui jogando pro Daniel, assim. Daniel, tu pensa mais do que faz? Muito mais. Claro, isso levando em conta o meu cérebro avantajado, né? Então, obviamente, mas isso eu acho que todo mundo faz, né? As pessoas acabam sempre pensando muito mais. O problema é quando elas nunca fazem. Isso que eu acho que é o grande problema, né? A gente sempre sonha, a gente pensa, mas na hora de executar é mais difícil, porque, como dizia o Silvio Santos, né? 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, fazer não é tão simples assim. E aí sempre vê aquelas coisas, né? Ah, mas eu tinha tido essa ideia antes. Ah, mas eu já tinha pensado nisso. Cara, só pensar não... Olha, vou dizer, não vale nada. Precisa fazer. É legal isso, cara, porque tu falou assim, o problema é aqueles que pensam e não fazem. Tem um outro problema daqueles que fazem e não pensam também, né? Também é um problema, né? Cara, esse é um problema sem gravado. pensar, cara, também é angustiante, mas é uma loucura, né? Como a gente pensa, cara, como a gente pensa. Esse programa esse programa não, mas esse podcast, ele é um exemplo disso, né? Eu lembro quantas vezes eu e Daniel falamos de podcasts, quantas vezes eu e a Lê falamos de podcast, e a gente falava e não fazia. A gente chegou a visitar estúdio e não fazer, e o pior do penso e não faço é como a gente arruma motivos extremamente reais, extremamente plausíveis, verdadeiros, para usar como desculpa. Tem uma coisa do penso mais do que faço, assim, que a gente pode chegar de várias formas essa frase. Quando fala que penso mais do que faço, a gente pode olhar de uma forma mais melancólica, tipo como fosse uma derrota, um fracasso pessoal, ou seja, eu não consigo colocar em prática. E tem o outro que é eu planejo demais.
eu penso bastante, eu avalio, eu tô sempre vendo coisas novas. A nossa cabeça pensa muito mais rápido do que a gente consegue executar as coisas, claramente. Mas tem esses 2 pontos, né? Confesso que quando eu vi a primeira vez essa frase, eu li com melancolia. Eu não li com vantagem, com valor. Eu li como eu penso mais do que faço, como fosse um clamor, um pedido de me liberta desse ambiente e por que eu não consigo fazer mais do que eu penso? Por que eu fico nesse pêndulo injusto de pensar demais e fazer de menos? Teve uma coisa que o Leandro falou ali, não vou entregar nada né? Já sei que não é para entregar o ouro agora, mas tem uma coisa que o Leandro falou ali que eu gosto muito, e eu nunca tinha pensado a fundo nessa frase, né? Porque essa frase ela tem um contexto, então agora vocês estão me fazendo filosofar sobre a frase. Essa é a vida. Seja bem-vindo ao Ampliadamente. Teve uma coisa que o Leandro falou que eu acho que é importante ressaltar. A gente tem o nosso cérebro, ele nunca sabe quando é uma coisa real ou quando é uma coisa que a gente está só pensando, inventando. Para ele é tudo real, né? Para o cérebro está tudo acontecendo. E essas histórias que a gente vai contando para a gente mesmo, para a gente não fazer, elas são gigantescas, né? Não sei se é para vocês assim, mas para mim assim são narrativas complexas, completas, em que eu desenho todos os cenários milimetricamente e vou lá e me convenço para não fazer. E aí tem uma coisa que o Daniel falou, né? Que daí eu vejo alguém fazendo e eu penso, que merda, né? Não sei se podia falar palavrão. Mas assim, né? Por que eu criei um cenário em que isso não era possível para mim e é possível agora para o outro e é um cenário completamente diferente? Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu entro nesse lugar dessas narrativas para não fazer é me questionar. Eu adoro questionar a minha mente, né? Então, assim, acho que esse pode ser um antídoto aí para quando a gente entra nessa coisa do ficar parado e não conseguir avançar. Mas por que isso é real? Mas por que eu tô pensando assim? Porque eu já vivi uma situação assim, mas quem disse que eu vou viver igual? Quem disse que é, não sei, né? E aí eu fico ali dialogando na dúvida com a minha mente, sabe? E aí eu costumo dizer assim, a mente mente. A nossa mente, ela mente. Muito bom. Uma das coisas legais sobre isso agora, que falando, a gente vai puxando os fios da meada, né? E aí eu tava pensando no inverso, né? Penso e faço e eu não queria fazer. Exemplo, vícios. Eu sou viciado em comer. E, obviamente, eu passo dos 3 dígitos facilmente. Eu fico pensando assim, às vezes eu tô indo para trabalhar e no posto de gasolina sempre tem um pão de queijo maravilhoso com um cafezinho. Eu digo, vou parar, tá cedo. Cara... E aí eu não consigo me convencer que eu não posso parar e comer aqueles pães de queijo, porque está fora da minha dieta. Mas volta e meia eu não consigo me convencer, porque daí eu começo, mas eu mereço, mas eu me esforço, então eu mereço recompensa. E aí eu inverso um pouco, né? Mas também a gente pode entender que eu penso mais que faço o regime. É o regime que eu penso mais do que faço. O comer, não. Mas a gente não consegue se convencer às vezes. O nosso cérebro fica brigando com as nossas narrativas racionais, com aquelas narrativas emocionais, e a gente acaba perdendo. Tu consegue pensar antes de parar? Essa mente vem antes de tu parar para comer e aí tu para mesmo assim? 20 quilômetros discutindo comigo mesmo. Cara, que loucura. Até essa mini ousadia de comer um pão de queijo. Porque o meu padrão é depois que eu comi dizer, nossa, de novo, né? Precisava ser tudo isso de novo, empanturrado, cheio, entupido até o último fio de cabelo, que são muitos, mas são curtos, né? Cara, de novo precisava comer desse jeito. Então eu faço mais do que penso nesse lugar do vício, né? Nesse lugar do vício. Mas eu penso muito onde faço. E a Lísia trouxe um negócio que é legal, né? Putz, por que eu não fiz, por que eu devia ter feito, né? Quando eu olho o outro que fez, por que eu não fiz? É mais do que... Tem um lugar ainda que me incomoda mais, roubaram minha ideia. Não é só a sensação de ele fez antes de mim, mas a sensação de ele me roubou, isso é meu. Cara, tu não trouxe pra rua, não é teu. Tem uma coisa que vocês falam assim, e é muito da minha encarnação passada, eu era publicitário. Então, o roubar a ideia era mais forte ainda, quase roubar teu emprego. Então, existia, e era um ambiente que eu não gostava, porque as ideias estão no ar, as ideias estão aí, não existe roubar a ideia, existe quem fez primeiro e certo. E não é porque alguém fez primeiro que tu não pode fazer depois.
Esses dias eu estava falando com um diretor de uma rede de farmácias no Brasil, não vou dizer qual que é, mas é grande, tem 1000 farmácias. Se quiserem nos patrocinar, nós podemos falar o nome, né? Mas, e aí ele falou comigo que já quase falou o nome, né? Porque em Porto Alegre tem quantas dessas? Quem que for no Porto Alegre? O nosso mundo é muito mundo. Aí pode ser em Nova York, né? Pode ser em Nova York. Em Singapura. Aí eu tava falando com ele, e ele assim, fazendo um produto que eu apresento, e ele falou assim, tá, mas o que ele tem diferente dos outros? E eu assim, amigo, tem uma farmácia. O que ela tem diferente dos outros? Da outra farmácia. E ele, é verdade, então tá. Continua. Ou seja, a gente fica com essa coisa de ser original, e desde quando o original é algo... O pão de queijo que o Daniel encontra no posto de gasolina, tem mais 1 bilhão de lugares que servem pão de queijo diferentes. Então, tem muito mais a ver com estar à disposição dele no momento que ele mais quer do que ser o primeiro e único. Só que a gente tem essa coisa egóica de ser o primeiro e único, não pode. A Lísia escreveu um livro. Desculpa, Lísia, mas escreve livros desde Gutenberg. Então, a gente tem bilhares de livros. Agora, o que ela vai provocar nas pessoas, puxa, só a Lísia pode fazer. E uma coisa que ela falou para mim, acho que bate muito, né? Que ela falou assim, por que eu espero, isso? E eu acho que tem muito a ver com poder. Poder é uma condição, ele não é um fim, né? Ele é condição para fazer algo. E o poder tem 2 pilares na minha cabeça. Um pilar da capacidade, da habilidade, se eu posso fazer, se eu tenho capacidade para isso. E o outro é permissão. Será que eu posso fazer isso mesmo? E aí não é capacidade. Será que eu me permito fazer isso? A vida inteira, a gente dá permissão para o outro. Quando é pequeno, para a mãe, para o pai. Quando começa para a escola, vai para o professor, dá permissão para a gente. Quando vai para a faculdade, quando vai para o mercado, tem o chefe, o líder. E a gente não bota para nós. Por isso que na minha cabeça é tão difícil a gente se colocar nesse jogo, porque a gente não se dá permissão para as coisas. A gente espera que alguém dê. E quando a gente vê algo na rua parecido, eu devia ter feito. Aí fica aquela sensação de ter perdido o tempo. Então, eu acho que e um dos nossos erros é que a gente resolve a ausência de poder com habilidade. E a maioria das vezes não é probabilidade, é permissão. A gente não se dá o direito de fazer as coisas porque sei lá o que mexe dentro de nós. Deixa eu entrar numa linha. Às vezes eu acho que o meu sentimento do não fazer acaba sendo não o poder, mas o sonho alto demais. Nós já falamos um pouco disso sobre até metas de vida, mas falando agora sobre essas pequenas coisas. Muitas vezes a gente coloca a nossa imaginação num patamar tão alto que é tanto esforço para chegar naquilo que tu deixa de fazer. Nosso podcast é um exemplo, né? Nós estávamos olhando sala, lugar, investimento. Cara, e agora nós estamos aqui no online fazendo uma coisa um pouco mais simples, mas fazendo. Então eu acho que botar esses patamares tão altos, a gente acaba não dando aquele primeiro passo, né? O passo pequeno. Tem uma coisa, Daniel, também que tu falou sobre essa questão que tu falou do emagrecimento, né? Eu me identifico muito contigo, tá? Porque eu sou super essa pessoa e eu super tenho esse diálogo antes também. Eu acho que, inclusive, você já deve ter feito terapia, porque só faz esse diálogo antes quem já fez terapia sobre isso. Senão tá que nem o Leandro ali, que fica comendo e depois se arrepende e faz o diálogo depois. Mas esse aspecto que tu conecta também com o que o Jacob falou ali da permissão, né? E do fazer o simples, mas fazer. Nossa, eu fiz uma mega conexão aqui no meu cérebro, mas assim, vou tentar me explicar. Eu tenho pensado muito sobre isso, sobre emagrecer, tá? Porque eu tive filho há pouco tempo, então eu engordei bastante na gestação, e aí eu tô lutando para voltar pro meu peso, enfim, N questões. E aí vou para terapia, faço, né, nutricionista, todas aquelas coisas para conseguir alcançar esse lugar. E esses dias eu tive esse estalo, assim, de que não é fazer 100% a dieta e exercício físico como manda a cartilha, não é como tem que ser. É o simples que funciona. Então, assim, de manhã, é bom comer pão com ovo? Eu gosto, sim. É bom pra minha dieta? Sim. Cara, é só comer um pão com ovo. Sabe? Não complexifica. Tô enjoada, mas é pão com ovo. Sabe? Tipo assim, ó, não inventa, sabe? Tem que ter o café da manhã com super coffee do não sei o quê. Então, eu acho legal sonhar alto, mas eu acho que, às vezes, para a gente alcançar esse alto, isso que a gente quer, a jornada é complexa na nossa cabeça.
porque ela pode ser mais simples quando a gente faz isso que vocês fizeram aqui. A gente quer gravar o podcast, a gente descobriu um jeito online de fazer, e é isso. E vamos, bora. Sem, né, patrocínio a gente corre depois. A gente busca depois. É muito sobre isso, assim. E esse conceito ele é muito bacana, cara, porque ele é um conceito, ele é um conceito super, super usado para tratamento de vícios, por exemplo, os alcoólicos anônimos, né? Eu não vou parar de beber, eu só não vou beber por hoje. Não, eu não vou fazer a super dieta com 1 milhão de... Cara, é só nessa refeição, né? Come o pão com... É claro que tu precisa te organizar, te planejar. No caso da dieta, tu precisa ter o pão com ovo em casa, tu tem que não ter o chocolate, se tu é um chocolatra, tu tem que organizar algumas coisas para esse caminho, mas então tá, só organiza, só não compra, só faz um, né? Não é faz todos, faz um. Deixa que coisa... Como é difícil, né? Como é difícil porque a gente tem uma coisa de perfeição também, né? Tem uma frase que eu adoro, né? Melhor feito do que perfeito. Gente, é isso, sabe? Tem coisa que a gente fica querendo... E que perfeição é essa? Que padrão é esse de perfeição? Tipo, onde está a cartilha? Ah, então o pão com ovo perfeito é feito na panela do não sei... E quem disse que a cartilha é a ideal? E quem disse que a cartilha é a certa? Porque a gente... Nem existe essa cartilha. Não existe cartilha. Quando a gente vai trabalhar com o mundo corporativo, muitas vezes, a gente, para poder mudar as coisas, tem que trazer novas visões. As visões não têm a representação, o passado, tudo que validou o que andou. Então as pessoas estão sempre olhando para trás para dizer assim, isso pode, isso não pode, mas quem é que disse que o que passou ainda está valendo e ainda encaixa? Se encaixasse, não estaria esse mundo que está hoje. As pessoas sofrendo, as empresas quebrando, os mercados mudando o tempo todo. Então a gente está se agarrando no passado como se fosse uma grande saída do futuro. E não é uma verdade, porque as coisas não são assim. E como é difícil fazer... Isso que eu queria falar antes ali, acho que é importante. Como é difícil fazer, né? Essa visão do Leandro, que é fantástica, porque ela simplifica esse desafio do fazer, não toma decisão para o resto da tua vida. Toma decisão para o agora. Pega e executa. O que tu pode fazer no dia de hoje, agora. Que é o que o Daniel falou nesse podcast. A gente tinha sonhos magnânimos, nem te conto para tu não rir. Mas assim, a gente começou, não, é muito melhor a gente fazer o podcast para se perceber. A gente mudou a meta. Em vez de fazer a meta, fazer um podcast, será que a gente funciona junto? Então a gente foi resolver esse problema. Fazer o quê? Um podcast? Pô, funcionou junto. Cada um tem o seu papel, sua persona, sua provocação, seu olhar. Vamos ver se a gente consegue ter mais longevidade, se as frases funcionam mesmo. Fizemos mais 2 ou 3 para ver se funcionam as frases também. Então, no final das contas, a gente diminuindo nossos objetivos para coisas mais concretas, a gente começou a responder nosso primeiro objetivo, que é ser um podcast. Hoje estamos no nosso 23º episódio. Então, tá criando uma consistência, um estofo, com base que a gente não quis criar o melhor podcast do mundo. A gente quer várias pequenas coisas que, entrelaçadas, elas vão tornando um grande podcast. E se você, audiência, primeiro que você ouve, tem 22 episódios lá atrás que você pode conhecer cada vez mais do Ampliadamente. Mas esse, sem dúvida, é o melhor de todos, né? Esse é o melhor, não tem outro igual. Tu vai te decepcionar com alguns dos outros, porque esse é o melhor sempre, né, Daniel? Os outros são bons, os outros são muito bons. Eu acho que tem 2 lugares aqui que eu queria vir. Primeiro, a frase da Liz eu gosto muito, né? Feito é melhor que perfeito. Ela choca de frente, assim, ela se choca, na verdade, com uma outra frase que é diametralmente oposta. O bom é inimigo do ótimo. Uhum. E a gente, às vezes, mora no bom é inimigo do ótimo, e eu costumo mudar o bom. Essa frase. Não, mas tem uma de um cara muito inteligente, Leandro Siminovich, que ele diz o seguinte: o bom é o primeiro passo para o ótimo. E eu acho que quando eu trago o bom é o primeiro passo para o ótimo, ela se conecta com o feito é melhor que perfeito. O cara só faz, depois tu vai lá. Mas quando a gente vai... Diga. Leandro, desculpa te interromper, mas tem uma coisa que o Jacob falou que ficou aqui, que nem um alerta na minha cabeça. O Jacob, ele faz isso. Às vezes ele me olha assim, precisa de um abraço. Mas eu acho que ele precisa de um abraço, porque tu falou assim, é difícil fazer. Né? Será? Né? Isso é uma crença muito enraizada, né? Tipo, para mim, gente, fazer é muito fácil.
É muito fácil. Tipo, eu tenho... Tanto que assim, quando o Leandro falou, vai ser no dia do lançamento, não sei o quê, não, lançamento às 3 da tarde, eu tenho que estar uma lá e tem 27 mil coisas que eu tenho que organizar para estar uma lá e eu tenho filho de 5 meses e 2 enteados. É um infinito de coisas que eu... Cara, vamos, sabe? Vamos fazer. Bora. Para mim é fácil. Eu tenho que levar vassoura, pano, todos os livros, mas sabe? Tipo, tem uma lista gigantesca de coisas que eu tenho que organizar, que eu tenho que fazer, eu tenho que me maquiar, eu tenho que me vestir, eu tenho que arrumar meu cabelo. Tipo, mas assim, não é fazer, vamos, bora, sabe? Então, às vezes, é sobre essas frases que a gente põe na nossa cabeça, que às vezes elas nos limitam de fazer as coisas. É difícil fazer? Não, é fácil. Os bloqueios, né? Uma outra coisa que limita sobre isso primeiro, o bom inimigo do ótimo é uma frase ótima, porém ela é uma armadilha também, porque eu já passei por situações onde o medíocre é inimigo do bom. E aí tu vai no medíocre e usa essa desculpa que faz uma porcaria e acha que também que é bom. A outra questão é essa sobre fazer. Uma das coisas que me trava às vezes mas eu vou gastar esta minha ideia fazendo uma coisa mal feita. E aí eu acho que a gente entra nessa briga entre o fazer, meio que fazer de qualquer jeito, porque é o que dá, ou fazer perfeito. Então isso também me incomoda, às vezes, um pouco, e é uma desculpa para não fazer. Eu vou me atravessar de novo, porque... Exatamente, esse é o objetivo. Essa frase do Daniel é maravilhosa. O que é ser medíocre? Fica na média. Então, mas aqui nós aqui, só para te conhecer, nós todos os 3 somos superiores, tá? Então, só para te entender. Nós quatro, Daniel, pode ir. Eu tô nos apresentando para ela, né? Eu acho ser medíocre maravilhoso. Sabe por quê? Porque a pessoa fez alguma coisa. E ninguém começa fazendo bem alguma coisa. Ninguém vai lançar. Se eu olho pro meu, esse é meu segundo livro, tá? O primeiro é muito medíocre. É quase horrível. Aí esses dias eu fiz um combo, né? Porque eu quero vender, porque eu ainda tenho aqui. E a pessoa comprou os 2 livros. E eu já com vergonha aqui, assim, ai meu Deus, essa pessoa vai ler esse primeiro livro, que vergonha. Aí a pessoa veio pra mim, eu amei o primeiro, eu amei mais o primeiro do que o segundo. Sabe? Então, Devolve, para, tu não merece. O que é ser medíocre? Eu acho que essa crença também limita, sabe? Às vezes a gente tem tanto medo, porque a gente acha que a gente é tão importante, que se a gente fizer uma coisa que vai ser medíocre, o outro vai achar que a gente é... Gente, sabe? A gente é pó de estrela, a gente é nada nesse universo, entendeu? Então, assim, sejamos medíocres, mas façamos as coisas que estão na nossa cabeça, no nosso coração, que vão impactar de alguma forma, sabe? É ser, sabe? É mais sobre ser do que botar numa linha de se isso é medíocre, isso é bom, isso é ótimo, isso é excelente. Talvez, assim, tu vai sendo medíocre, daí um dia tu te fica um pouco bonzinho, daí um dia, uma vez, talvez, de todas as coisas medíocres, entre todas elas, tu faz um negócio excelente. Bom, tá? Teve teu momento, né, grande ali na vida. Mas, assim, será que se eu ficar sempre esperando pelo momento wow, com medo de ser medíocre, eu não deixo de chegar no meu momento wow, porque eu não me botei a ser medíocre por muito tempo? Não, perfeito. É o que eu quis dizer quando eu digo que a gente acaba não querendo gastar a ideia se não for fazer uma coisa perfeita. E isso eu sinto muito no meu outro canal, Eletrônica e Tecnologia, então para quem quiser olhar, tô lá. Mas é o segundo jabá no mesmo episódio. Hoje eu tô... Não, tô já fazendo. Daniel. Daniel tá com uma mente patrocinada hoje. E confesso, Lizzie, que é um pouco difícil imaginar o Daniel com pó de estrela, tá? Mas eu só queria deixar essa... Também acho. Mas eu acho que sim. Então, muitas das vezes eu não queria fazer um determinado vídeo porque eu não queria, digamos, gastar aquele conteúdo porque eu sabia que eu não teria tempo para fazer. E às vezes eu acabava fazendo porque eu precisava botar um conteúdo no ar e como tu disse, foi um dos melhores vídeos mais assistidos que o pessoal mais gostou. Então, eu concordo plenamente. E a parte anterior do medíocre, eu vejo isso muito no mundo empresarial, porque aí não é a questão de não fazer, é a questão de fazer de qualquer jeito, só para dizer que fez, entendeu? É um pouco diferente o objetivo. É que de qualquer jeito, é que já tem um juízo de valor envolvido nisso, porque assim, ó, uma coisa faz de qualquer jeito é diferente de fazer uma coisa com o que tu tem, que tu pode agora. E alguém colocou. Então, muitas vezes a gente faz o que a gente pode. E alguém vai olhar e vai dizer assim, isso é de qualquer jeito. Ou a gente mesmo colocar isso, né? Na realidade, talvez, e que a Lisa provocou, eu imagino isso,
eu entendo esse momento. Talvez a gente ter essa dor de ser medíocre, de fazer, porque talvez tem que se confrontar do real tamanho depois de ser feito. Puxa, o que eu na realidade eu sou e eu fico inventando. Alguém disse para nós lá atrás que a gente tem que estar pronto para as coisas. Isso aí é um conforto, é um berço para tu não fazer nada, incrível, maravilhoso. Assim, ó, não, tô pronto ainda a fazer um podcast, imagina fazer um podcast com esse fundo de nave espacial aqui, com os caras fazendo frase, ninguém vai ouvir, ninguém vai gostar. Cara, gente, quer uma coisa controle mais do que o início do Whindersson Nunes. Vocês já viram os vídeos no YouTube do Whindersson Nunes, no início dele, no quarto de qualquer jeito, câmera ruim, som ruim, tudo ruim? Felizmente não. Pois é, sabe? Daí a gente vai Já aqui, vi os vídeos? nós que fizemos super, né, faculdades, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, estudamos, não sei o que. A gente vai olhar o Whindersson Nunes, é um medíocre. O cara foi um estouro, as pessoas amam o cara, sabe? A simplicidade dele é a coisa que mais conecta as Mas pessoas. é muito confortável, Lívia. É que são réguas de valor, sabe? É muito juízo de valor. Eu acho que a gente se prende muito nas caixinhas do que a gente foi, que nem o Jacob diz, né? O que foi colocado pra gente, e aí a gente se cristaliza. E aí o que eu acho mais engraçado é que a gente às vezes tem um negócio que é uma imagem a manter. Esses dias alguém me falou isso, e eu disse assim, tá, tu tem que manter uma imagem, legal. Pra quem? Aí a pessoa, não, porque fulano, não, pra quem? Faz a lista das pessoas que tu tem que manter essa imagem. Tipo, daí tu vai viver em prol da imagem que essas 50 pessoas que tu botou no... Sabe, as coisas que não faz sentido. Aí tu deixa de te dispor, de te fazer, porque tu tem uma imagem a manter. Aí alguém um dia me falou assim, mas é que eu sou uma figura pública. E não era uma figura pública, era uma pessoa assim... Não era. E mesmo que defina figura pública. É que é uma loucura isso, porque o próprio medíocre que o Daniel traz, seja no trabalho, seja no pessoal, aonde quer que tu vá fazer o teu projeto, esses são os pensares antes de fazer isso. Isso tudo é procrastinação. Isso tudo é verdadeiro na tua mente. Na mente da pessoa que precisa manter a sua imagem, é super verdadeiro. Eu tenho uma imagem a manter. Cara, tu só vai me enxergar com o bigode desarrumado sem querer. Né? Nunca vai ser de propósito. E eu cuido mas aí muito tem uma coisa importante, Leandro. É importante para ti ter o bigode arrumado. Não é importante porque os outros vão achar... Tanto que eu detesto quando alguém me diz assim, isso aqui é porque os outros... Gente, quem não, são é sobre os mim. outros? Toda sobre vez que eu começo a pensar nos outros, eu falo assim, enumera. Quem é essas pessoas que estão te atazanando, que vão te julgar? Não sei o quê. Aí tu vai ver, é um monte de voz na tua cabeça. É a voz do meu pai. Eu tenho um exemplo maravilhoso que eu sempre trato na terapia. É a voz do meu pai de quando eu tinha 5 anos de idade. Que, coitado, meu pai hoje é um senhor de 70 anos, nem fala mais aquele tom de voz, nem é mais aquela pessoa. Ele era aquela pessoa lá na minha infância, e tô eu aqui obedecendo meu pai quando eu tinha 5 anos. Sabe? Tipo, não faz sentido. A gente constrói essas vozes nos pensares. Então, assim, penso mais do que faço é hiper verdadeiro. E a gente pensa muito, e a gente cria muito, e a gente pensa com a nossa mente, e a gente tenta pensar com a mente dos outros, o que o outro vai achar, o que o outro vai permitir, e a gente pensa, e esses super pensares jogam pro fazer uma necessidade energética brutal que muitas vezes eu não tenho. Eu não consigo dar o primeiro passo porque eu pensei tanto e eu vou em 1 bilhão de pensamentos, um pensamento muito simples do tipo seguinte, cara, antes de fazer um projeto, planeja. Tá bem, então eu vou planejar. E eu começo a planejar planos enormes para projetos enormes, quando eu não consigo fazer a coisa 1, que precisaria de um plano super pequeno. Tá, mas e se chegar lá? Cara, tu tá com medo do sucesso? Né? Tu tá com medo do sucesso, não é nem do fracasso, porque se der sucesso, tu não tá planejado. Tá, e se der fracasso, tu não gastou planos, né? É que o fracasso é o que eu conheço, né? Tá aqui. É o meu quentinho que eu tô aqui. Então, para que eu vou sair daqui para um lugar que eu não sei? Ficou aqui no meu cantinho. Pessoal, deixa eu fazer uma interferência aqui. Vamos para o nosso quadro. Primeiro quadro que estamos chegando hoje, que é Batalha de Frases. A gente traz frases verdadeiras que tem no mundo que contrapõem essa ideia para discutir aqui e ver se faz sentido ou não.
A primeira frase do nosso amigo Henry Ford. Você não pode construir uma reputação com base no que pretende fazer. Cara, você não pode construir uma reputação com base no que pretende fazer. Eu diria que ela não ela contrapõe, sem sombra de dúvidas, porque o que ele diz é o seguinte: faz além de pensar, ele não fala faz ao invés de pensar. Então ela contrapõe, mas ela contrapõe num lugar onde eu gosto da frase da Lísia, e a frase da Lísia que eu vejo, não, ela contrapõe. Eu tava pensando assim, claro. Eu acho que não exatamente contrapõe. isso. Só pensar não adianta. É isso, ela contrapõe por esse lugar, não né? vai Eu preciso ter fazer. nenhum resultado. Ela super contrapõe. Mas eu acho que não contrapõe, porque a minha frase fala exatamente sobre fazer. Exato. Tipo, Não, pensa mais é que depende de como tu ouviu. Eu ouço ela. Olha o contexto, olha o bota contexto, não rouba no jogo. Não vale roubar. Porque o que eu ouço a frase do mesmo jeito que o Jacob traz lá, como lamúria. Ai, eu penso e não faço. Então, na lamúria, forte contrapõe. É verdade. Outra frase, vou lembrar uma frase que não era isso, mas nosso primeiro episódio do Walt Disney, lembram? Sim. A única maneira de construir algo é parar de falar, no caso, na época, e começar a fazer. Mas, enfim, trazer outra aqui. Do Goethe. Não basta saber, é preciso aplicar. Não basta querer, é preciso fazer. Essa galera era meio utilitarista, né? Ou prática. O Goethe era prático? Não sei se era prático. Estou te perguntando. Utilitarista ou prático? Porque a frase do Sim, Ford é gente, prática. no Gate eu só conheço o instituto que fica ali na... E a avenida. E é O instituto cultural. Então o cara pensava. Deveria fazer, né? Para ter sair da Alemanha e chegar em Porto Alegre. Tem Para que virar fazer. avenida, né? Para o cara virar avenida, virar instituto, alguma coisa ele fez. Não Cara, basta saber, é preciso aplicar. Não basta querer, é preciso fazer. Eu acho também, de novo, contrapõe no lugar, ela é parecida com a do Ford, é sobre fazer a coisa. É fundamental, mas ele traz um pouco do pensar, né? Porque ele diz, a hora que ele diz não basta, significa, tu pensou, né? Isso, não basta não para saber, aí. então tu sabe, mas não para aí, segue, né? Segue. Eu, só para comentar, né? Se as pessoas que estão assistindo o podcast como eu não sabem o que é um utilitarista, eu acabei de perguntar para o chat GPT e estou colocando na descrição do comentário. Perfeito. Então, já fala aqui. Aproveita então, já coloca quem foi Goethe também, já, para pessoas a gente poder trazê-las. Vamos botar aqui, mas utilitarista, né? É uma teoria ética e filosófica que avalia as ações com base em suas consequências. É isso que, né? Tem um Por texto. isso que a gente conversou aqui. É uma discussão utilitarista demais. Sim, claro, coloca no caldeirão que estamos falando. E provavelmente o chat GPT está nos copiando, né? Porque o nosso conteúdo de altíssima inteligência faz com que... Já está na web, como ele busca da web hoje em dia, com a nova versão, provavelmente já estamos treinando o chat GPT com ampliadamente, com certeza. E zero dor a respeito disso. Então, pessoal, a gente falou bastante, mas a gente não viu o contexto ideal. Então, agora chega o grande momento do nosso podcast, que é a chuva de contexto. Leandro Siminovich. Chuva de contexto, jovens. Penso mais do que faço. A gente vem discutindo isso aqui desde o começo aí do episódio, a partir da nossa percepção de pensar mais do que fazer. Mas quando a grande autora Lísia Souza de Borba, no seu livro Nó de Nós, traz essa frase, ela tinha pensado em algo. E nós ouviremos o que era esse algo. Lísia, qual foi o contexto? Então, vamos falar primeiro de Nó de Nós, né? Para começar o contexto. Esse livro, ele é um compilado, né? De 71 poemas, contos, que terminam em si, mas que juntos podem contar ou não uma grande história de amor. Por que podem contar ou não? Porque depende do leitor. Inclusive, eu começo o livro dizendo, o livro é teu, modo de usar, o livro é teu agora, faça como quiser. É um livro que não tem nome, os personagens não têm nome,
eles alternam, então em alguns momentos é ele, em alguns momentos é ela, e tem momentos que tu não sabe se é ele ou ela que tá falando, e tu nem sabe se sempre ela é uma só e ele é um só, né? Então ele é um livro diverso, plural aí, que fica a escolha do que a pessoa quiser. Mas definitivamente se trata de um romance, né? De um amor romântico ali. Ou não, né? Tem alguns ali que podem também ser interpretados como um amor de amizade. Ele é muito cheio de infinitas possibilidades. Mas o mais legal dessa frase, penso... Não, eu jamais teria chegado nesse nível de profundidade que vocês chegaram aí, do penso mais que eu falo, adorei. Mas ele vem... esse texto foi construído muito pensando... quando eu escrevi, né? E aí cada um, claro, quando lê o texto vai interpretar de uma forma diferente, mas eu escrevi como ele, né? Então aí foi quase como uma crítica aos homens, e olha que engraçado, né? Tô eu aqui conversando com 3 homens. Na minha visão, né, nos assuntos amorosos, os homens, de forma geral, eles pensam mais do que fazem, né? Da minha vivência, claro, da minha experiência, de por onde, né, pelas pessoas por onde passei. E isso, de certa forma, sempre me irritou, porque eu sou uma pessoa pura ação, assim, né? Eu sou uma pessoa, para mim, nas questões amorosas e na vida, nunca teve joguinho. Se eu queria uma coisa, vamos, bora e vamos ser felizes. Então, quando eu encontrava essas pessoas que pensam mais do que fazem, isso me irritava, né? E aí, quando eu escrevi o Nó de Nós, que eu fui alternando, e isso foi um aprendizado para mim também, porque é incrível que quando a gente sai da visão do eu, a gente passa, quem gosta de escrever, deixa de escrever eu, mulher, escrevendo, e eu me coloquei no lugar do homem, e eu saí escrevendo, é quase como se eu fosse entendendo melhor a pessoa que não sai fazendo, né, que no meu caso eu penso menos e faço mais, né, e aí corro o risco lá de ser totalmente medíocre, que nem diz o Daniel. Mas, ao mesmo tempo, eu me coloco nesse lugar da pessoa para entender por que pensa tanto antes de fazer. E todo o meu livro eu vou trazendo esse aprofundamento desse olhar, assim, né? Do quem faz e do quem não faz. E quais são as narrativas e quais são as histórias, e o que vem antes para essa pessoa ter tanto medo de agir e ela falar, e ela tomar uma decisão. Aí eu não sei se vocês querem que eu leia o texto que esse... Genial. O trecho aí faz parte, eu pegar aqui que eu mandei pro Leandro, vai ser mais fácil. Ele é dividido em números, mas só quem lê sabe os números. Eu que escrevi, não sei. É só para quem lê, para quem escreveu, não também. Não, ó, é o número 7, ó, 7 é bom, hein? Olha aí, hein? 7 é o número... Ela tá dizendo que 7 é bom, 7 é bom, 7 é ótimo. Não, 7 é ótimo, gente. Quando eu vejo 7, eu penso, hoje vai ser bom. Dia 7, então, é obrigado a ser bom. 7 do 7, então, nossa, 2027, sucesso. 7 do 7 é muito Shopee. Shopee, se quiser patrocinar também. Não, bora. Número 7, então. Sou confuso. As palavras não são minhas amigas. Expressar como me sinto não é minha praia. Já você, para mim, é areia, mar e ondas. Dia de verão completo. Uma pena essa minha incapacidade de amar. Sentir seu toque no meu peito me fez querer viver todos os clichês românticos. Justo eu, que mal domino minhas emoções, meus impulsos, me vi querendo sentir o que as comédias românticas vendem tão bem. Pensei em comprar flores, queria rosas vermelhas. Então me lembrei de um dos seus discursos sobre a natureza e decidi comprar flores plantadas. No entanto, não fui à floricultura, não por falta de tempo, mas porque fiquei inerte. Esse talvez seja meu pior defeito. Enquanto você é pura ação e aventura, sou pacato, parado, penso mais do que faço. Cara, tá na linha do que a gente vem falando, eu acho muito legal ali. O primeiro livro deve ser, lerei certamente porque é genial, tu conseguir construir os teus pensares e os teus entenderes, e toda vez que tu lê um livro, tu não lê o autor, tu te lê, né? Tu te mergulha ali, vai fazendo as tuas interpretações e jogando. Então é muito interessante isso. E o trecho que tu leu, ele me conecta num lugar. Justo eu que mal domino minhas emoções, meus impulsos. Esse penso logo que faço, ele bateu comigo na palavra impulsos, assim. Pô, eu sou impulsivo ou eu sou um pensador? E será que eu preciso
E será que eu preciso estar nos dois extremos, né? Cara, frase que eu gosto demais, né? Entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. Então eu não preciso nem ser impulsivo, nem ser só um sonhador. Cara, dá para encontrar o lugar onde eu penso e faço. Né? E a gente não é um só, né? Por isso que eu digo assim, que não tem... quando a gente tem medo, né, de que a gente falou muito sobre isso, né, de perder algo, e assim, a gente escrever um livro sobre as coisas que a gente sente. A Marta Medeiros tem um livro que se chama Striptease, né? Porque é isso, né? É tu abrir a alma e as pessoas começam a ler, elas te questionam, mas por que tu escreveu isso? Mas para quem que tu escreveu isso? Mas quando que tu viveu isso? Né? Então, assim, é um abrir de portas da vida gigantesco, assim. Coragem demais, né? Tem que ter muita coragem, assim, né? Que dizem que coragem vem de um coração que age, né? Então, acho que nada mais, né, filosófico que conecta com tudo que a gente vem falando aqui. Mas tem uma coisa, dessa coisa que a gente falou antes ali, né, de manter uma reputação, de, mas eu sou uma figura pública, ou, o que as pessoas vão pensar, os outros, quem são esses 50 outros, enfim, a gente não é igual, né, e esse meu exercício de ter escrito esse livro por diversas perspectivas, né, que uma hora eu era ele, eu era outra pessoa, então ele é um encaixe, por isso que é um nó, né, porque é um nó que já não, sabe aquele nó que a gente não desfaz, que a gente já não sabe mais qual é a ponta que entrou ali, não sei o quê, porque é isso, assim, é um emaranhado de coisas que eu fui vendo, vivendo, percebendo de mim, dos outros, e tentando buscar outros vieses, outros olhares. A gente nunca é igual, né, eu cheguei para conversar hoje com vocês, vou sair daqui depois de ter refletido dessa frase B, né, então, assim, é sempre um descortinar de si mesmo, né? E aí a gente está tentando manter uma imagem, uma figura que, tipo, sei lá, de alguém que... Vamos pegar o exemplo de nós dois, nós três aqui, né? Leandro e Jacob. A gente se conheceu em 2018 na Conquer. Gente, a Lízia da Conquer tá morta, sabe? Tipo, é isso, sabe? Não existe, sabe? Eu não uso as mesmas roupas, certamente não falo as mesmas coisas, tem coisas daquela época que eu já não penso mais... Sabe, aí eu vou querer ficar mantendo uma reputação de quem me conheceu? Não, sabe? Venha me conhecer agora, venha conhecer a Liz, escritora Nó de Nós, que já tem vergonha do livro, do primeiro, daquela que posso ser, que daqui talvez 2 semanas tenha vergonha do Nó de Nós e tá criando um outro, e já tô numa ideia de um terceiro livro. Então, assim, a gente vem a ser o tempo todo, né? E aí a gente tem medo desse novo que nasce, né? Medo de tipo, mas aí as pessoas vão dar minha credibilidade, a história que eu construí. É muito mental. São muito narrativas da gente com a gente mesmo, sabe? Os outros mal conseguem se observar. Isso é outra coisa também que eu penso, o outro tá mal conseguindo controlar se ele vai comer o pão de queijo ou não com café no meio do caminho, sabe? Ele vai estar pensando na credibilidade da Lízia, não, sabe? Mas eu acho que sim, Lízia. Agora eu acho que sim, não. Me passou numa mente, eu acho que ele vai estar preocupado com a tua credibilidade. Por quê? Porque é muito mais fácil para mim cuidar da tua credibilidade do que discutir comigo se eu quero pão de queijo. Não, cara, puta, vou quebrar a dieta de novo. Não, para um pouquinho. Não quero sofrer por ter que tomar essa decisão ou me culpar por ter quebrado o pão de queijo. Então eu prefiro olhar para ver a Lízia. Nossa, como ela mudou. Eu acho que vem um pouco nesse lugar de fuga. Olhar para o outro é uma fuga de olhar para si mesmo. Mas aí vem uma coisa linda disso que tu falou, Leandro. Quando tu não é a pessoa que faz isso com os outros, por consequência, tu não faz isso contigo mesmo. Vai de novo, foi forte. Quando tu se torna a pessoa que pensa mais no teu pão de queijo com café do que pensa na credibilidade do outro, por consequência, tu te torna a pessoa que não fica analisando se as pessoas têm a credibilidade. Tu sobe de degrau na escada. Exato. Tu limpa, sabe? Eu amo fazer terapia, né? Eu adoro essas coisas emocionais, psicológicas e tal. E eu faço terapia há muitos anos. E para mim, o grande trabalho da terapia é essa faxina, sabe? Desse monte de vozes e blá, 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 que nos tiram desse... Eu vejo o Pedro com 5 meses e eu olho para ele e eu penso assim, eu só não posso atrapalhar. Eu só não posso atrapalhar essa criança. Ele veio pronto, gente. Ele tem o olhar... Vocês já olharam bebês? Eles olham tudo que assim, ó... Eles são muito atenção plena. Eles estão muito em presença.
sabe? E eles te obrigam a ficar em presença, e isso é extremamente irritante, porque tu quer ficar ali na tua cabeça, viajando, fazendo qualquer outra coisa, menos olhando, né? Tu já tá cansado, já mamou, já tocou fralda, já fez tudo, e a criança te obriga a ficar ali, vivendo aquele minuto, sabe? E aí tu olha para ele e diz assim, gente, eu só não posso atrapalhar isso. Eu só não posso encher essa criança só não posso intoxicar essa criança com esse mundo que foi se criando ao redor para deixar ele ser, sabe? Porque eles vêm pronto, a gente vem pronto, só que a gente vai se sujando no meio do caminho, com as coisas que vão dizendo, a gente vai errando, vai acontecendo, e aí alguém vai dizendo que é ruim, que é errado, que é feio, que não pode, que não é permitido, que a sociedade não aceita. Tem um negócio, acho que é daquele filme que ganhou o Oscar, como é que é o nome, meu Deus? Foi agora, do Criaturas, não sei o quê, das Criaturas. Sabe, que é um filme todo viajandão, assim. Pobres Criaturas é o nome do filme. E aí tem uma hora que alguém diz, ela tem que usar espartilho, e aí a mãe diz pra ela, mas fulano, tu não tá usando espartilho, e dela, mas por que não? Porque é socialmente aceito que tu tem que usar um espartilho, porque essa é a regra. Mulheres têm que usar um espartilho dela. Mas então, se agora dissessem que tem que botar um bacalhau na cabeça e essa fosse a regra socialmente aceita, então eu teria que usar um bacalhau na cabeça da... Aí a mãe se irrita, né? E diz assim, não faz sentido. Mas, gente, quantas coisas na vida são espartilhos? E não fazem o menor sentido e a gente abraça aquilo como uma verdade absoluta e se machuca, né? Porque o espartilho é um negócio que aperta, que quase tranca a respiração, em prol do que é aceito, do que é bom, do que é correto, sabe? Então, assim, eu não sei, eu tô muito nesse lugar aí da reflexão, assim, sabe? De questionar os padrões e do que é bom, do que é certo, do que é... meio que de rasgar essa cartilha, entendeu? Que não é uma cartilha universal, que é a cartilha Lísia, né? Tem isso também, né? Que cada um tem a sua. Sabe que o Daniel trabalhou uma época com espartilho, né? Um espartilho no pescoço, te lembra, Daniel? Eu e ele trabalhávamos junto e a gente tinha que usar gravata em tempo integral, e era gravata, saíamos de casa, íamos para o escritório e a gente não via ninguém no escritório, a não ser nós mesmos que trabalhávamos junto, então eu precisava usar gravata para estar de gravata para falar com o Daniel. Só que o questionar isso exige coragem, né, exige desobediência. Como assim a moça vai falar para a mãe, se eu precisar, eu não vou usar espartilho? Isso é inquestionável, é social, né, é inquestionável porque é socialmente aceito. Mas aí deixa eu te trazer uma questão, né, Leandro, porque o mundo que parece cada vez mais liberto, no meu ponto de vista, nós estamos cada vez mais presos a esses dogmas, porque eu, por exemplo, me senti extremamente ofendido pela Lísia quando ela fez um comentário sexista dizendo que os homens só planejam e não executam. Não, eu disse e as mulheres executam. Eu fiz esse recorte. Não, tu entende que hoje falar isso até é preocupante, né? A gente, não tem mais gravata, não tem mais espartilho. Não, hoje é muito pior. Hoje a gente tá são outros tipos de gravatas e espartilhos. É que daí a gente foi pro extremo oposto, né? Eu falo muito aqui em casa, eu e o Ale, o meu esposo, a gente troca muito sobre isso. Eu brinco que a gente é de gerações diferentes, porque ele tem 45, eu tenho 37, a gente diverge, assim, em vários aspectos. E ele fala muito sobre isso, assim, sobre esse militarismo de que tudo que eu posso falar é mal, né? Então, assim, eu por ser homem, branco, hétero, eu já não tenho lugar de fala de um monte de coisa. Tá, mas aí eu não posso... Lugar de fala é a coisa mais ridícula do mundo. Né? Então, assim, é difícil também, né? Mas eu acho que isso, inclusive, também tem que ser questionado, tá? O meu lugar, a minha posição é menos do externo e mais do interno. Eu olho mais nas minhas questões. Tipo, eu vou deixar de fazer alguma coisa, porque não. Tipo, eu vou fazer o que eu tô à vontade. Deixa eu botar o meu papel de provocador aqui e entender assim, se tu vai num lugar que tá todo no despartilho e tu vai sem tudo bem, ou tu vai criticar as pessoas que estão despartilho? Porque aí vem a questão que eu acho que é o grande dificultador disso, é que as pessoas, elas querem se libertar,
Mas aí elas querem que os outros se libertem. Uhum. Mas se o cara não... O Leandro não queria usar gravata. Problema dele, eu adoro usar gravata. E aí? Eu uso gravata, ele não usa gravata e tá tudo bem. E eu acho que esse é o problema, porque aí tu começa a querer te libertar, mas aí tu se sente, às vezes, não fazendo parte, e aí tu quer que o outro se liberte. Tá, mas o outro não quer se libertar, então não tome essas suas verdades como as verdades dos outros. E eu acho que esse é o grande problema hoje. As pessoas se sentem compelidas a se sentir sozinhas se ela quiser fazer diferente. Cara, o outro não tá preso. Se diferente, seja, mas não obrigue os outros a ser também. Não, concordo plenamente. Inclusive, tem uma coisa que o Leandro falou que faz todo sentido. Quando tu quer ser diferente, tu precisa ter muita coragem. Porque se tu quer ir no lugar que todo mundo usa espartilho sem espartilho, segura o teu look sem espartilho, entendeu? Né? Assim, ó, dá conta dessa tua escolha. Quer ser o diferente aqui? Então segura ser o diferente aqui. Né? Tem isso também. Eu concordo, não é nem eu concordo em partes, eu concordo com isso tudo e trago as minhas visões complementando a coisa. Quando a gente fala de todos esses aspectos, é importante o seguinte, este é um lugar que exige espartilho. Não queres usar? Não vá neste lugar. Né? Respeita o lugar do outro, assim como tu quer ser respeitado no teu lugar. Então, conviva-se dessa forma. Hoje, crie um lugar. Crie um lugar, ou adapte-se ao lugar da forma como vai se adaptar. Eu hoje, quando preciso usar gravata, eu tenho uma gravata, eu tenho 3, 4 gravatas que eu uso no lugar que preciso usar gravata. São gravatas borboleta, que combinam com o meu desenho, impressas, que combinam com o meu estilo. Então, eu tenho a minha gravata borboleta impressa que eu vou usar no lugar. Eu tenho uma festa semana que vem, ou semana passada, dependendo de quando tu ouviu, tanto faz. Né? Eu tenho uma festa um dia que exige gravata. Cara, eu vou estar de gravata. Né? Vou estar com a minha gravata borboleta ali e tal, até alguém dizer, pode tirar esse troço. Aí eu tiro o troço, pronto, tá resolvido. Então, eu vou adaptar o meu formato, eu não perco a minha essência. Eu acho que esse é o ponto. Eu não posso perder a minha essência desrespeitando o lugar, eu não posso desrespeitar o lugar, então adapta o lugar e vai no cenário. Com cuidado, eu acho que é super importante, principalmente nos tempos de hoje, a gente tem que cuidar a tal da liberdade de expressão, né? A minha liberdade de expressão não pode ferir a tua liberdade. A partir do momento que começa aqui, a gente perdeu o meio do caminho. Né? Então, encontra qual é o teu estilo, mantenha o teu estilo, funcionando aonde precisa ser funcionado, né? E acho que tem uma coisa isso é um pensar também, né? Cria os teus espaços, né, Leandro? Tu é uma pessoa que gosta de usar o óculos impresso amarelo com a camiseta dos Minions, a gola amarela. Camiseta dos Minions, bigodudo ainda. Isso. Então, assim, daí tu criou teu espaço, tu tem teu podcast. Eu tenho uma amiga que ela é mãe de 2 crianças, enfim, e ela sofreu muito no mundo corporativo. Os filhos já são mais velhos, então ela vem também de uma época de mundo corporativo também mais fechada, né? E ela tem muitas mágoas, assim, com muitas coisas, e ao invés de ela ficar se lamentando, o mundo corporativo dos homens fez isso comigo e não valorizou que eu era mãe e tinha 2 filhos, blá, 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 todas essas narrativas que a gente faz, gente, ela foi lá, virou uma consultora autônoma, dessa consultoria autônoma ela encontrou uma parceira e ela criou um espaço que se chama Borboletar, que é uma casa infantil, onde acontecem festas, mas também mães que trabalham de forma independente podem lá trabalhar e tem um espaço para cuidar dos filhos. E aí ela diz assim, a gente está criando o mundo corporativo do matriarcado, sabe? Tipo, é sobre isso, entendeu? Então, assim, pega esses espaços que talvez não contemplem o teu óculos amarelo com a camiseta dos Minions e põe embaixo do braço e vai em busca de construir, ao invés de ficar, que nem disse o Daniel, criticando quem usa o espartilho. Por que tu quer fazer parte da patota que usa espartilho se tu pode criar um espaço onde ninguém usa espartilho e é a tua tribo e vai fazer, sabe? E igual respeita, né? Acho que o respeito... Gente, eu sempre digo, nessas questões, né, quando a gente vai falar de pluralismo, diversidade, enfim, todo esse universo novo que existe, assim, tem uma palavra que permeia tudo. Respeito. Pronto. Respeito. De todos os lados, né? Todos os lados. Respeito sim. Contigo mesmo também, né? Respeita o que é igual e o que é diferente. É respeito acima de tudo. Pronto.
Tem uma coisa legal que tu tá trazendo, Elisa, cria o teu espaço. Sabe qual é o problema de criar? Aí eu não tô falando de mim, eu tô trazendo genérico, né? O problema de cada um criar o seu espaço, para mim, ele é um só. Para criar o meu espaço, eu não posso só pensar. Para criar o meu espaço, eu tenho também que fazer. Então, o penso mais do que faço, ele me impede de criar os meus espaços. E aí fica muito mais fácil jogar a culpa nos outros, a responsabilidade nos outros, o meu desgosto e desconforto nos outros, porque eu não estou fazendo, então eu vou ficar aqui reclamando. Genial. Eu acho, olhando para o livro, para essa passagem que ela leu para nós, é que a gente fala uma coisa que parece muito simples, muito fácil. Vai lá e faz, constrói. Não é assim. A gente tem que quebrar crenças internas, e a crença interna é difícil. No meu caso, ouvindo a frase, assim, eu me identifiquei muito com essa visão do personagem masculino não existente, subjetivo, do predicado composto que estava ali. E eu pensei muito assim, cara, ele tá falando isso, e eu pensei, puxa, é verdade. Como eu não me dou o direito de ser imprudente? Eu li dessa forma. Eu fui criado, homem branco, hétero, meia-idade, pagonete, parece que eu tô num lugar que eu não posso ser imprudente nunca. Então, a vida é sempre otimizada. Então, eu sempre tenho que olhar as coisas. Se eu faço isso, é por causa daquilo, para chegar nesse resultado e voltar de novo e fazer aquilo, fazer... Inclusive, as coisas que eu tento diferente, por exemplo, esse podcast, ele também não é uma imprudência. Não, eu tô juntando com pessoas que eu quero me aproximar, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo um assunto bacana, legal, que pode explodir, tá? Sempre esse olhar otimizado da vida. E aí, o pensar do jeito que está no livro é melancólico, é um olhar assim, a minha incapacidade de ação a forma como eu vejo o mundo, essa mentalidade. E é verdade, acontece muito. Eu não me dou o direito de ser imprudente. Chega, vou lá e fazer. Porque no lugar onde eu tô, se eu lá e fazer e não der certo, cai um monte de coisa na minha cabeça. E é minha cabeça, é crença pura crença, não é uma verdade. De novo, é a forma como a gente se é colocado e a gente aceita, compra isso, é muito complexo isso aí. É lindo ouvir, é lindo falar isso, que legal, isso aqui, mas que mudança a gente tem que fazer na nossa visão de mundo, se confrontar com a gente mesmo, para a gente poder transformar isso em uma coisa simples, fácil. Gente, é só fazer isso, não julga o outro, não faz assim, não faz assado. Putz, legal, bacana, mas é difícil pra caramba. Caramba, e é construção, né, Jacob? Exatamente, não é binário, não é 0-1, vai não. ser um... Não, e assim, é alto baixo, né? Não julgo o outro, aí vejo o outro com um negócio que eu não gosto. Vem a mente tagarela, já julgou, já fez 320, aí tu volta, não, mas eu não julgo, eu não acredito. Aí tu... É um eterno... Eu não quero julgar, não quero porque eu tô julgando, porque tu já tá julgando, tu não querer julgar, e tu já tá achando um saco essa conversa na tua cabeça, tu já tá tipo assim, por que eu comecei com esse negócio de ficar é o pão de queijo. É o pão de queijo, né? Eu comi pão de queijo de novo, né? Mas tem uma coisa que o Jacob disse que super me marcou, assim. Alessandro Jacob, hétero, era pagador de net e tal, casado, 2 filhos. Cara, ele não pode fazer porra louquice. Essa é uma verdade. Eu não me sinto no direito de fazer porra louquice. Não é que não posso, claro que pode. Não pode. Tu tem uma responsabilidade maior do que a tua neste momento, enquanto as crianças são crianças, enquanto... e aí, óbvio, é uma corresponsabilidade, porque tem de ar junto, né? Mas tu é corresponsável pelas crianças enquanto elas são crianças. Tu não pode fazer qualquer porra louquice. Então, e eu acho que esse é o lugar da grande dificuldade. Tu não pode simplesmente pegar toda a tua grana e fazer um grande investimento para o podcast acontecer. Toda a minha grana. Esse é o lugar onde eu estou indo. Milharais e milharais de notas. É esse o lugar onde eu estou indo. Todos os latifúndios e tararás, né? Os bares na praia, né? A rede de bares na praia não dá para fazer. O ponto é o seguinte, não precisa ser assim. E a imprudência ou o risco que eu vou correr, ele não precisa ser um altíssimo risco. Reduz e corre um risco pequeno. Quando eu reduzo para correr um risco pequeno, cara, eu não vou fazer um grande investimento num ultra podcast. Vamos gravar no computador. Isso eu posso. Esse é um risco que eu posso correr, porque ele é um risco mínimo.
Tu vai ter que correr riscos. E tu tá correndo riscos aqui também. Tu tá correndo riscos de ser julgado pelos outros? Não. Tu tá correndo risco de, cara... Pelo Daniel, com certeza. Pelo Daniel, é. A gente tem, cara, tu tem compromisso, tu tem que abrir mão de compromisso, era para estar na feira agora, não tô na feira, tô aqui, enfim. Tu tem um monte de coisa. A Lísia, por exemplo, tá correndo riscos enormes de estar aqui agora. Porque ela tem um lançamento hoje à tarde, nós estamos gravando de manhã, ela tem um lançamento hoje à tarde, e ela tem um monte de coisa para fazer, e pode ser que não dê tempo, ela vai ter que correr, ela vai precisar de ajuda e tal, mas é um risco pequeno que ela está disposta a correr. Quais são os riscos que tu está disposto a correr para fazer além de pensar? Não é fazer ao invés de pensar, fazer além de pensar. Pensa, diminui o tamanho do risco, bota o risco num patamar não só que te seja confortável vai facilitar a vida, mas que seja viável e possível, e vai, meu velho, vai. Eu acho que tem uma coisa maravilhosa do que o Leandro falou, assim, ó, é pequeno, sabe? São mudanças pequenas. De novo, vou trazer a minha história aqui com o Ale. Quando eu conheci ele, né, ele tinha 2 filhos, e eu era solteira sem filhos. E ele olhou para mim em um determinado momento, e eu nesse formato, assim, vou vender todas as minhas coisas, vou viver com uma mala de 23 quilos, vou morar no mundo, o Jacob pegou bem essa minha fase, vou morar na praia e tal. E aí, ele olhou para mim e disse assim, não, peraí, olha só, eu tenho um baú. E aí eu não entendi na época, né, porque tipo, eu tinha uma mala de 23 quilos. E aí a gente foi entendendo, né, a gente foi vivendo esse nó também, aí a gente foi entendendo esse meio do caminho. Né? Eu entendendo um pouco mais do que era ser baú, do que era ter um baú e que não dava para virar a vida assim do dia para noite, e ao mesmo tempo ele também ganhando uma leveza de entender que nem tudo era baú, né? Que nem tudo precisava ter aquele peso que ele colocava ali, né, na história. Então, assim, e acho que a vida é sobre isso, né? É sobre e quem está nos ouvindo aqui, né? Espero que tenham pessoas nos ouvindo, né? Porque já começou assim. Não, a Carla pelo menos está ouvindo, tem mais gente ouvindo. Mas eu acho assim, ó, sempre que a gente ouve coisas, né, que a gente fala com alguém, a gente sempre tem que fazer a curadoria do que funciona para nós, né? Dentro da minha realidade, dentro da situação que eu tô, que riscos eu posso correr, né? De que crenças eu posso abrir mão. E outra, né, a gente fica sempre falando, né, crença limitante, não, mas tem um monte de crença que nos ajuda, né? Tipo, essa crença que me faz estudar e tal. Bom, isso é legal, estudar é legal, ter mais conhecimento é bom, né? E isso me leva a lugares, situações, histórias diferentes e tal, mas assim, será que eu preciso sempre ter que ser o melhor do melhor para criar um podcast? Não, talvez seja mais simples. Então, assim, é sempre... Eu gosto muito do 8 e do 80 e do Leandro, dos 72 números, né? Que a gente vai é importante pro 80, mas é importante voltar pro 8 para encontrar o meio do caminho, sabe? Para encontrar todos esses números que permeiam aí o 8 e o 80, assim. Acho que essa é estar presente, ciente e se olhando e refletindo sobre as situações e as circunstâncias, sabe? Muito bom, muito bom. E aí, Leandro, eu vou chegar aqui, vou chegar com o nosso quadro, já que a Lísia gosta, frase no divã. Lísia, a gente faz uma pergunta para nós todos, porque a gente fala, e eu puxei um pouco da minha já fui pro divã, então eu acho que é legal que a gente traga todo mundo aqui também. Se essa frase fosse um espelho, o que ela refletiria sobre você? Começar pelo Leandro, que ele sempre xinga que eu trago as pessoas. Leandro, vai lá. Eu xingo ele porque ele, Lísia, só para entender, quem já nos ouve há muito tempo, sabe, mas eu xingo ele porque ele joga para os convidados o quadro explicando, mas sem exemplificar. Então, vou jogar a frase no divã, já caminhando o nosso fechamento aqui, a frase no divã, o que essa frase conecta comigo, cara, porque muitas vezes eu faço antes de pensar. Eu sou aquele cara que muitas e muitas vezes pensa depois de disputa. Devia ter pensado um pouco mais antes de fazer, eu caio no outro lugar, eu tô no 8 e 80, assim, tem coisas que eu penso, não faço, tem coisas que eu faço, não penso, eu ainda estou procurando, nos auges dos meus vários anos de idade, encontrar o meu meio de caminho. Tu sabe que essa questão do espelho, do penso mais do que faço, eu me vejo muito, porque eu penso em muitas coisas, tenho muitas vontades, mas não que eu não faço. Hoje eu não tenho mais tempo, porque eu acabo abrindo muitas frentes, e aí como é que tu faz todas essas frentes? Então hoje o meu problema está sendo na priorização do que eu faço. Então eu entrei
Bom, já fui presidente de associação, tenho outro canal, tenho podcast, gosto de criar coisas, gosto de escrever, não consigo. Então, a minha preocupação hoje é o tempo. O tempo hoje me limita, e isso às vezes inclusive me frustra. Quase me angustia a falta do tempo. Mas eu acho que sim, eu ainda penso em muito mais coisas para fazer. Gostaria de estar fazendo muito mais coisas. Mas hoje eu tenho essa questão da priorização do tempo. Mas pensar mais do que fazer, eu acho que é normal. Eu fico só triste com as pessoas que só pensam e não fazem. Convido sempre as pessoas, cara, vai lá e faz. Faz um pouquinho, não precisa fazer muito, faz um pouquinho, que eu acho que é legal. Lízia, agora sim, agora entendendo como é que tá o mood, por favor, o que essa frase refletiria sobre Lízia de Souza Borba? Borba de Souza. Lízia Souza de Borba. Foi o que eu disse. Tem muito, acho que eu sou muito parecida com o Leandro, assim, nesse aspecto de tem muita coisa que eu faço e depois eu reflito, depois eu vou pensar. Eu tenho mudado isso de um tempo para cá, mas eu acho que nesse contexto do livro, ela vem dessa angústia, exatamente do que o Daniel falou. Eu tenho muita angústia de ver as pessoas querendo milhões de coisas e não executando essas coisas, né? Diferente do Daniel que faz e tá, ele quer ter mais tempo ainda para fazer mais coisas, tem pessoas, às vezes, assim, que ela tem todo o tempo do mundo e ela não faz a única coisa, às vezes, que ela queria fazer. E às vezes tu vai conversar, eu dou muita mentoria, né? E às vezes eu gosto de questionar, de perguntar, não existe uma razão lógica para não estar fazendo. A pessoa só está travada porque ela, sei lá, ela tem... E daí eu digo assim, tem uma coisa meio do ser humano, assim, da mente humana, que é quase um prazer, sabe? Quase que é um prazer de tortura em não fazer. Porque é de contar aquela narrativa. E aí, por isso, né, eu tenho também o treinamento lá, a palestra que eu dou sobre ser protagonista da sua vida. Porque normalmente eu vejo as pessoas muito no lugar de... Normalmente pessoas que pensam demais e não fazem, elas estão no lugar de muito vítima das situações. Mas é que na infância aconteceu tal coisa comigo. Mas é que o dinheiro acabou porque não sei o quê. Mas é que daí eu fui tentar fazer não sei o quê e não deu certo. E às vezes eu vejo a pessoa assim, ela tentou uma vez, aí não deu, aí ela nunca mais tentou. Aí eu olho para ela e digo assim, tá aí, a criança quando começa a caminhar, se tivesse tentado uma vez, se tivesse caído e olhasse para nós, não vai rolar, caminhar não é para mim. Sabe? Tipo... É isso, sabe? Tu vai cair, vai de novo, levantar, pelo menos já sabe que daquele jeito, com o pé torto, não vai, então tem que botar o pé mais pra frente, né? Então, assim, vai aprendendo com a tua queda, sabe? Então, pra mim, vem essa frase no espelho, ela vem de um lugar, às vezes, meio de, acho que até irritação, assim, que eu sinto quando eu vejo as pessoas não fazendo, assim, sabe? E aí vem o meu terceiro livro, que já comecei, inclusive, a escrever. Eu acabei de definir o nome dele, inclusive, conversando com vocês. É Todos os Amores que Não Vivi. Porque quando a gente vai para esse lugar romântico, do amor romântico, a gente vê, não sei o quanto vocês convivem hoje com pessoas que não têm relacionamentos, mas de forma geral, as pessoas que não estão num relacionamento amoroso, não é porque elas não querem, é porque elas não se dispuseram, sabe? E por medo. Por não fazer, por não agir, por se sentir... o outro vai me julgar, o outro vai achar que eu sou isso, o outro vai achar que eu gosto muito dele. Esse é o melhor, né? O outro vai achar que eu gosto muito dele. Nossa, que risco, né? Sabe? A gente... É mais ou menos o que o Daniel falou, né? A gente foi se livrando de várias coisas, mas tem umas coisas que a gente retrocedeu, né? E definitivamente uma delas é essa questão de expressar sentimentos, né? Então deixa eu expressar o meu sentimento do Fala, Daniel. 26 anos casado e apaixonado pela minha esposa, que acabou de me trazer um lanchinho aqui. Olha aí. No meio da dieta. Não, mas é por isso mesmo. Ela fez um livro agora, né? Lançou um livro, fez uma palestra sobre o livro, das receitas que ela fez para mim poder emagrecer e cuidar de mim. Nossa, eu quero esse livro, manda o link. Fantástico. Olha só. A esposa do Daniel Scherer será uma das convidadas aqui no nosso Ampliadamente em breve. Ela vai contar os meus segredos, né? É para isso que a gente vai contratá-la. Não vai ser convidada, vai receber dinheiro para isso. Não, é bacana isso, só para a gente poder encerrar esse quadro, que eu acho muito legal, assim, tem essa frase, o que ela reflete sobre mim, eu acho que faz muito sentido, já falei a minha lógica de ser prudente, sempre prudente, mas mesmo assim eu starto muitas coisas, minha dificuldade de startar coisas, muito difícil é sustentar.
Porque eu preciso de outros. Eu sempre preciso de outras pessoas junto. E eu percebo, no andar da caminhagem, do que a gente está andando, que a gente começa a ver que as pessoas não tinham esse mesmo olhar. Então, a dificuldade para mim é sustentar essas novas coisas. Não é criar essas novas coisas. Porque as pessoas começam não, parei, tem que ficar aqui. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Aí, todas essas coisas que eu coloquei no ar, que são bacanas, são geniais, que eu acho muito legal estar envolvido com elas, eu preciso de pessoas. Ó, o Jabá, terceiro Jabá de hoje, o cara não para, o cara é uma máquina de Jabá, é o novo Luciano Huck. Mas a grande lógica é essa, o quanto que tu começa a ver, que tu começa a te confrontar com essas pessoas que quiserem estar no barco junto e, na realidade, elas querem estar no porto atracadinhos, com uma âncora ali, amarradinho, se possível, inclusive pendurado o barco, não precisa nem estar na água, para não balançar muito. E tava firme, né? Exatamente, barco para quê? Barco, né? Barco. Não. Muito bom. Bom, pessoal, estamos finalizando hoje e vocês viram que Daniel Scherer já fez mais um Jabali, uma autora que chegará em breve. O nome da autora, Daniel? Tá no mudo. Tá no mudo. Tá no mudo. Esse aqui é o Ele foi ler o nome da autora, que é a esposa dele. Receitas saudáveis. Qual é a autora? Adorei, gente. Eu quero muito esse livro. Essa já é a segunda edição. Depois, ele na verdade só é um livro que só foi distribuído, né? Já na segunda edição, ele foi patrocinado e distribuído, mas ele não tem para vender ainda. Quando tiver, eu vou botar o link, mas vou mandar um livro para Lísia. Boa. O nome da autora, por favor, Daniel? Adriana Scherer. Adriana Scherer, sim. Em breve, um episódio com a Adriana Scherer do nosso Ampliadamente aqui. Lísia, estamos acabando o nosso encontro de hoje, nosso episódio número 23, fantástica conversa, deixou maiores energias positivas, boas, fantásticas para o teu lançamento hoje à tarde. Nosso Obviamente vai para o nosso 24º episódio na semana que vem, pessoal. Leandro Siminovich, Daniel Scherer, muito, muito obrigado mais uma vez pela parceria de vocês, a audiência. Mande frases, mande citações, aforismos, conversas para a gente poder debater aqui e aprofundar e impactar pessoas, como a Alice ficou impactada. Meu Deus, era só uma frase, onde chegamos? E é esse nosso papel. Muito obrigado, até o próximo. Tchau, tchau, valeu. Valeu, obrigada. Vou colocar na descrição o que significa aforismo, que até hoje não descobri, tá, pessoal?